Pessoal, boa noite a todos. Olha, muito obrigada pela presença de todos vocês. É sempre um grande prazer, né, recebê-los. E assim, acabei até de falar para o professor André. Nossa, André, como é que você? Acho que eu te enganei direitinho de te laçar em pleno dezembro, assim, Copa no meio do caminho. Então é super complicado, né, essa época do ano. Então, assim, agradecemos imensamente, né, André? E assim, para quem não conhece o André é de Goiânia, ele fez faculdade em Goiânia, e o professor Lenza, como ele não é bobo, ele é uma pessoa super esperta, ele foi professor do André, e quando viu o André, convidou o André para trabalhar no Instituto, né? Então, o André, desde que formou, tá no Instituto Lenza, para quem não conhece, assim, acho que poucas pessoas não conhecem o Instituto Lenza, que é um dos melhores institutos de pós-graduação que nós temos no país, eu diria, né? A família Lenza é muito conhecida e reconhecida pelo excelente trabalho, e o André faz parte desse corpo docente aí, né? Além disso, o André, ele é um expert, eu digo assim, no digital, né? Então, o André criou o programa Horto Virtual, que, para quem não conhece, a gente usa aqui nos nossos cursos de especialização. É excelente o programa do André para cefalometria, análise facial, análise de modelo, todas as análises de modelo e cefalometria também. É muito interessante para quem não conhece o programa. Eu acho que deveria procurar conhecer, né? E ele tem também um curso online de alinhadores, e eu ouso dizer que o André é uma das pessoas que mais estuda e sabe sobre alinhador no nosso país. Eu já tive o prazer de fazer o curso dele, eu tenho o curso dele online, recomendo, né, para quem estiver pensando em estudar sobre esse assunto. E há umas 3 semanas atrás, mais ou menos, eu vi no Instagram dele que ele ia dar uma aula na Nemocast, né, André? Para Nemocast. O curso do Arthur, Um pouquinho, Nemocast. André, que tem alguma. Acho que deu certo. Pode falar. Desculpa. Não, desculpa, foi no curso do amigo Arthur e do Franklin, Antônio Franklin, do Nemocast Tips. É um curso que ensina a mexer no Nemocast. Mas foi isso, esses dias aí. Tá. De qualquer maneira, ele foi dar aula nesse curso, e eu falei, André, eu queria tanto assistir. Ele falou, mas é fechado e tal. Aí eu falei, então você não dá essa aula para gente, né? E aí ele falou, dou. E aí eu peguei ele na hora, assim, no susto, nesse dezembro corridaço aqui. Então, André, assim, olha, é uma honra receber você aqui, essa é a verdade, né? A gente te agradece imensamente, porque a gente sabe como a sua vida é corrida, tanto de coisa que você faz, e ainda assim você está disponibilizando um tempo para vir aqui falar para o nosso grupo. Então, muito obrigada, já não vou me alongar mais, porque já tomei muito tempo dessa aula, e a palavra é sua. Obrigada, André. Boa noite, Adriana. Boa noite, todo o pessoal que está aí. Muito obrigado aí pela presença de todos os amigos, né? A gente tem os amigos do SBG, a gente tem amigos que são alunos ligados ao SBG, ao grupo de estudos, e a gente tem até alunos de outras instituições, né? O Mauro, um grande amigo também, amigo virtual, a gente ainda não teve a oportunidade de se conhecer, mas o Mauro Melo, a gente tem uma amizade boa, também divulgou essa palestra. Temos até os alunos do Instituto Lenza, que foram meus alunos, que são, alguns já ainda são, né, meus alunos também estão por aí. Fico muito honrado, a verdade é essa, sempre estar com vocês, viu, Adriana, Jair, Lincoln. Sempre que aparecer uma oportunidade, pode contar comigo, vocês sabem, né? Vocês sabem. Então, pode ser meia-noite, 1 hora da manhã, a gente dá aula, não tem problema nenhum. E o que eu preparei para vocês é uma parte, na verdade, de um conteúdo que eu tenho estudado muito,
embora, sim, minha experiência clínica com os alinhadores tenha começado lá por volta de 2016, tá? 2016? Isso, 2016. Vocês podem falar, poxa, é pouca. Mas como tudo na minha vida, eu entro de cabeça em tudo que eu quero aprender. Né? Foi assim, desde pequeno. E aí, nos alinhadores, principalmente na pandemia, eu foquei muito, estudei muito, aproveitei o tempo, que infelizmente a gente tava uma situação séria, né? Não podia sair, tinha que ficar em casa, e aí eu aproveitei para estudar, para fazer uma das coisas que eu mais gosto, que é estudar, e o que eu vou apresentar para vocês é uma parte do que eu chamo de princípios mecânicos dos alinhadores. Não daria para eu poder falar tudo que eu acho importante sobre biomecânica com os alinhadores numa noite de 1 hora de tempo. A gente teria que fazer alguns outros encontros, mas o princípio básico de que todo mundo aprende quando começa a trabalhar com os alinhadores ou escuta isso, né? É que os alinhadores empurram os dentes. Funciona diferente de aparelho fixo. Alinhadores empurram os dentes. Todo mundo escuta isso quando começa a aprender a estudar, né, sobre alinhadores. Só que o que eu quero mostrar para vocês é o por trás disso tudo. Como que empurra. Tem detalhes que vocês nem imaginam. O pessoal que já assistiu a aula de biomecânica, principalmente os alunos que são do curso online também, sabem que a gente entra mais a fundo nessa questão. Então, é o que eu quero trazer para vocês, tá? Um pouquinho do que a literatura, o que a gente já tem algumas respostas, né? Eu gosto de sempre ressaltar que a gente está lidando com um aparelho que a gente ainda não tem todas as respostas sobre ele. A gente tem de tempo de arco reto, ou pelo menos de brackets, tá? Fios e brackets, pouco mais de 1 século. A gente desenvolveu bem a técnica, tá? A gente sabe trabalhar muito bem com fios e brackets. Agora, a gente tem de alinhadores voltados para sistemas CAD/CAM, que é diferente de alinhadores na história dos alinhadores, tá? A gente tem pouco mais de 2 décadas só. É muito pouco. A maioria dos estudos são com método de elementos finitos, poucas pesquisas clínicas, e quando a gente tem respostas clínicas, é basicamente com um sistema só, que é a Invisalign, tá? Mas a gente sabe que o universo dos alinhadores independe da marca, tá? E o que eu quero mostrar para vocês é o que a gente já tem na ciência, que a gente já tem muitas respostas. Embora a gente não saiba tudo, a gente já tem muitas respostas para muitas coisas, e é o que eu quero compartilhar com vocês. E eu tenho certeza que muitos ficaram curiosos, né? Quando eu coloquei o título dessa aula, Como os alinhadores empurram os dentes, ou as pessoas que ficam curiosas sobre os alinhadores ficam falando, poxa, será que o André vai falar? E eu sempre também fui curioso. O ser humano é muito curioso, não é verdade? Toda vez que a gente está lidando com um aparelho que a gente quer aprender, quer descobrir como que ele funciona realmente, é por meio da curiosidade. Eu acho que nada melhor do que a gente começar ressaltando isso. E a curiosidade faz parte do ser humano, né? A curiosidade da humanidade sobre os fenômenos naturais nos trouxe até aqui. A verdade é essa, né? E essa mesma curiosidade que está levando gente para um próximo nível. Poucas pessoas sabem, mas eu sou apaixonado por astronomia, tá? E eu não sei se vocês sabem, mas a gente está voltando para a Lua. E não cabe aqui discutir o porquê disso, mas é sempre esse espírito curioso. E quando a gente quer aprender a lidar com os alinhadores, a gente tem que... o ponto de partida é despertar esse sentimento de curiosidade. Vou passar um videozinho aqui para estimular vocês. What we're looking for is how everything works. What makes everything work.
It has to do with curiosity. It has to do with people wondering what makes something do something. There's a way of looking anew, as if you never saw it before, for the first time, and asking questions about it as if you were different. And then to discover that if you try to get answers, that they're related to each other. Things that make the wind, make the waves. And the motion of water like the motion of air, like the motion of sand. Things have common features. Turns out more and more universal. It's almost unbelievable. The truth is so remarkable, so amazing. It's incredible. Take the world from another point of view. It's curiosity. It's the world we are, what we are. Just like a runner gets a kick out of sweating, I get a kick out of thinking. I can't stop. It's curiosity. Muito bem. Quem fala, né, a fala desse vídeo é do Richard Feynman. Eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar dele. Ele foi um físico, né, ganhou o prêmio Nobel já, e eu conheci os trabalhos do Feynman quando eu estava estudando buscando métodos de estudo e de ensino. E ele sempre foi um professor também de física, que tentava ensinar a física de uma maneira que sempre, a maneira mais simples possível para a pessoa entender, né? E quando a gente fala da ortodontia, a ortodontia busca os princípios básicos da física, a verdade é essa, né? É o mais perto que uma área das ciências, da saúde, né, pode chegar das ciências exatas, que no caso a física. E eu gosto muito de como ele coloca, né, nesse vídeo, que é o que estamos buscando é saber como tudo funciona, o que faz tudo funcionar, o que faz algo fazer algo. E quando a gente fala dos alinhadores, poxa, a gente tem que entender como que ele funciona, né? Então, o interessante é que muita gente acha que os alinhadores trabalham com princípios de física totalmente novos. Na verdade, não, tá? Os princípios da física clássica são os mesmos. O que vai diferenciar é o comportamento mecânico do aparelho e como a gente consegue os sistemas de forças para movimentar os dentes. Isso realmente é diferente. Eu vou mostrar para vocês em relação ao bracket convencional, aos autoligados, né? Mas a gente tem que lembrar que os conceitos básicos de centro de resistência, centro de rotação, força, né, que é uma grandeza vetorial, binário, momento, linha de ação de força, ponto de aplicação de força, tudo isso que vem da física clássica, obviamente a gente vai precisar saber lidar com, saber esses conceitos quando a gente lida com um aparelho, um alinhador, tá? E aí, pessoal, toda vez que a gente vai planejar um movimento, né, constrói um setup num tratamento com alinhadores, a gente, eu não vou entrar ainda no mérito de como a gente termina um setup, tá? Mas vamos imaginar que você faz um setup só de diagnóstico, só para ver como que seria uma possível solução, tá?
E aí, quando você alinha os dentes bonitinho no setup, termina lá, checa a intercuspidação, você vai ter uma posição inicial e uma posição final. A verdade é essa, né? Você tem o dente na posição inicial e final, e aí você vai ter que fazer a leitura de como vai ter que ser construído os sistemas de força, né? A verdade é essa. Então, nesse exemplo aqui, ó, a gente está vendo o dente 11, um exemplo, tá, de dente 11, só que nos 3 planos do espaço. E aí, dá para o dente, a parte menos colorida, né, o cinza, deixa eu até mudar aqui meu mouse, para ficar mais fácil, apontador a laser. Ó, o cinza seria a posição inicial e o colorido a posição que eu quero. Então, a gente quer vestibularizar esse dente, obviamente, com uma intrusão relativa. Eu quero que esse dente saia de uma rotação distal para mesial, e ele vá para mesial aqui, e aqui uma angulação, né? Ele sai de... Oh, desculpa, distal, tá? Aqui uma posição que ele está para mesial, eu quero fazer uma angulação distal aqui. Se a gente pensa nessas posições planejadas, poxa, eu posso, pensando só nessa vista sagital, eu tenho que aplicar uma força na coroa por vestibular. Ou, desculpa, por lingual, tá? Porque o cinza é o inicial. Então, eu tenho que aplicar uma força aqui por lingual, por palatino, para a coroa e para vestibular, logicamente, né? Eu quero que a raiz vá para lingual. Se aqui a gente está pensando dessa forma, uma força simples aqui, para vestibularizar essa coroa. Só que quando a gente olha na vista oclusal, o que está planejado não é uma vestibularização cêntrica, como diríamos, tá? A gente quer uma vestibularização, uma força excêntrica, porque, na verdade, a gente quer que essa face aqui vá para frente só, e a outra não. Tá? Então, a gente já sabe que não pode ser uma força cêntrica, teria que ser uma força deslocada para essa face. E aí, além disso, a gente quer que esta coroa saia desta posição aqui para cá. Então, ela já não pode ser uma força nesse sentido, num único sentido só. Teria que ser uma força oblíqua, porque aí causaria esse efeito aqui, ó, de angulação da coroa. Vocês estão imaginando um sistema de força que cause este movimento? Tem que pensar. A verdade é essa. Vocês têm que pensar como que deveria ser o sistema de forças para causar. E o pior é que a gente está lidando com um material que, mecanicamente, ele não é tão eficiente, né? A gente vai discutir isso no decorrer. Então, toda vez que eu começo, né, mostrando uma parte de comparação da biomecânica de aparelho fixo com alinhador, a gente faz um paralelo com o aparelho fixo, que é o que a maioria das pessoas já conhecem, né, dos especialistas. Então, se a gente for comparar bractes e tubos, que são os apoios para a gente aplicar força nos dentes, as forças são aplicadas nos alinhadores, nas coroas. E é a anatomia das coroas que vai funcionar como apoio. Gente, sinceramente, é muito complexo. Porque as coroas são iguais? Não são. Não são iguais. E bractes e tubos, de repente, o bractes principalmente, né? A gente tem um slot ali do mesmo jeito. Eu não vou entrar no mérito do aparelho bidimensional, mas vamos pensar ali uma prescrição padrão aí, qualquer que seja. Você sempre está lidando com uma interação de um fio com o mesmo slot para todos os dentes, né? O alinhador é a parte ativa, o aparelho em si é a parte ativa, né? E no aparelho fixo, a parte ativa nossa é o fio ortodôntico. E aí, as dobras, as deflexões que a gente gera, as ativações, né, que a gente gera no fio ortodôntico, na verdade, a gente vai ter que fazer a movimentação por alinhador. A gente ativa principalmente nos setups lá,
né? Separando a ativação por alinhador no programa. Agora, a gente pode também ativar os alinhadores por outros métodos, os alicates, mecânicas auxiliares, aí já seria uma outra forma que foge, assim, um pouco do arroz com feijão, tá? E que deveria ser importante também na prática. Então, logo de cara, gente, já é muito mais complicado. Por quê? Com aparelho fixo, sempre a gente está lidando com essa força aplicada aqui, ó, no bracket, no nível em que o bracket está, na interação do fio com o slot. O dente movimenta, a gente continua aplicando forças no mesmo ponto. Concorda comigo? Com os alinhadores, é o caos. Um colega chama, né, um sistema caótico. Por quê? Porque um alinhador, ele pode pressionar uma coroa de uma determinada forma. Essa coroa vai movimentar. E dependendo de como você construiu o setup, a forma do próximo alinhador, ele pode tocar de um jeito completamente diferente. Se o dente movimentar. Então, à medida que você vai progredindo com o tratamento com os alinhadores, essa interação do aparelho com os dentes, o sistema de força vai gerando... É muito complexo de enxergar isso, tá? E enquanto que no aparelho fixo, sempre a nossa interação é aqui, ó, fio com bracket. Então já muda, não é tão simples. Não é só trocar placa, um tratamento com alinhador. Vai muito, muito, muito além do que isso. Eu vou mostrar para vocês. Então, eu falei para vocês que existem vários princípios mecânicos que a gente poderia falar aqui, mas hoje eu vou focar no primeiro princípio, que é como os alinhadores empurram os dentes. Mas, de maneira geral, os alinhadores, eles vão ter fatores relacionados ao profissional, a dependência do profissional, fatores de funcionamento mecânico relacionados ao próprio aparelho, tá? E aí aqui a gente vai entra plástico, entra forma de construção do aparelho, que é a termoplastificação, como que você imprime o modelo que vai servir como molde para termoplastificar. Então, são fatores inerentes ao aparelho, né? Coisa que, se você trabalha com empresas, você não vai ter tanto poder de mudança assim. Eu sei que várias empresas têm principalmente assim, um grande amigo, Bruno Gribel, ele sempre ressaltou, né? A gente conversou já algumas vezes, a Compass, eles têm alguns mecanismos de você personalizar, a verdade é essa, tá? Mas isso não é tão comum entre as empresas, né? A verdade é essa. E nós temos também fatores relacionados ao paciente. Então, para um alinhador agir, saiba que não depende só de você, não depende só do aparelho ou não depende só do seu paciente. Na verdade, é uma integração de tudo isso. Então, se a gente for pensar de uma maneira bem simplista, tá? Bem simplista. O seu diagnóstico do problema do paciente vai determinar em como você constrói o setup no software, tá? O seu setup no software vai determinar a forma de cada alinhador, e esta forma de cada alinhador vai determinar como que acontece os contatos específicos do aparelho com os dentes. E a forma como acontece esses contatos é que a gente consegue gerar os sistemas de forças, e são esses sistemas de forças que vão causar a indução, né, da movimentação dentária. Simples assim. Só que não é tão simples, né? Se a gente for pensar o tanto de critérios que tem dentro de cada uma dessas fases para tudo dar certo, né? Então, por exemplo, esses 3 primeiros aqui estão relacionados ao profissional. É o profissional que faz o diagnóstico, é o profissional que constrói o setup ou que aprova o setup, né? E assim, você também está responsável pela forma do alinhador. E aí, o aparelho, o tipo de plástico que o aparelho foi confeccionado, né? A acurácia, a precisão de cópia dos modelos,
determina como que acontecem os contatos específicos e gera os sistemas de força. Não depende tanto assim, embora lá no setup você está pensando na construção do setup nos sistemas de forças, mas não é você que aplica, na verdade é o aparelho, né? Que você desenhou para poder gerar esse sistema de força. E aí a resposta dentária está relacionada ao paciente. Então, todo o trabalho que fala assim de previsibilidade com tratamento de alinhadores, entenda que ali é uma média, depende da população, depende do aparelho, como que o aparelho foi construído, porque, e até entre a própria população do estudo, a gente tem variabilidade, a gente tem pacientes que respondem bem, a gente tem pacientes que respondem não tão bem assim, né? Até mesmo porque a gente tem particularidades no ligamento periodontal, na estrutura óssea de cada paciente. Então, não tem como a gente padronizar tudo para ter uma mesma resposta. E quando a gente tem umas questões a mais para desvendar depois a respeito de como eles funcionam, os alinhadores funcionam. Então, a gente teria que estudar sobre estagiamento, que é a separação dos movimentos durante o tratamento, como que você constrói essa forma do alinhador, porque a maneira que você movimenta os dentes no setup influencia na forma do alinhador. Então, existem dois setups, basicamente. O setup diagnóstico é aquele setup que a gente não está nem aí para o jeito que a gente movimenta o dente, a gente só quer ver uma posição ideal para o dente do paciente para resolver o problema. Então, isso é o setup diagnóstico. Tá? Você vai ver se tem discrepância de Bolton, se você precisa expandir, protruir, desgastar, seja o que for para ficar na melhor oclusão possível. Agora, um setup para alinhador, a etapa de como que você movimenta conta, porque cada movimento que você faz, ele vai gerar uma forma de alinhador que eu falei para vocês que vai influenciar no contato com as coroas, né? Além disso, a gente tem mecanismos de aumentar a retenção, a imbricação do alinhador com as coroas, porque a gente tem coroas ruins para fazer movimentação, que a gente tem os attachments, que aqui eu não vou entrar no mérito do Invisalign, porque no sistema Invisalign, os attachments têm uma função a mais, digamos assim. Ele não é só de apoio, tá? Eles são elementos realmente ativos. E como eu quero falar mais geral para um público independente da marca, então entenda que os attachments também podem ser entendidos como apoios para a gente aplicar força ou para melhorar o imbricamento do aparelho com as coroas, tá bom? O polímero, que seria o plástico que a gente está construindo no aparelho, a gente tem ótimos plásticos e a gente tem péssimos plásticos, tá? Ancoragem, como que você vai empurrar um dente, sendo que os alinhadores, eles se comportam como um aparelho contínuo, né? O arco reto tem uma série de consequências, né, durante você trocar fio, passar o fio. E com os alinhadores, se você faz muitos movimentos ao mesmo tempo, também tem uma série de consequências que eu quero compartilhar com vocês. E a questão da ativação, o quanto movimentar cada dente e a superfície de contato. Então, vamos explorar, né, nesse tempo aqui que a gente tem, o primeiro princípio mecânico que eu quero falar para vocês, como os alinhadores empurram os dentes. Então, de maneira geral, na ortodontia fixa, a gente lida com um aparelho fixo, trabalhando muito com puxando dentes. Já com os alinhadores, a gente vai ter eles simplesmente empurrando. Sempre vai empurrar, não tem como ele puxar. Eu falo o alinhador puro, a gente não está falando de mecânicas auxiliares e tudo mais. Então, de uma maneira geral, pensa numa maloclusão assim, quando você coloca um alinhador, o alinhador seria a posição imediatamente no futuro, que a gente gostaria que o dente assumisse. Então, vai ter zonas de pressão e zonas de alívio para o dente movimentar, tá? Então, vou dar um zoom aqui, ó, por exemplo, o alinhador encaixado, né, nesses dentes. A gente vai ter zonas de alívio e zonas aqui que o plástico vai pressionar, vai apertar e o dente vai caminhar para cá. Então, pessoal, é muito importante
que tenha zona de alívio para a região que você quer movimentar o dente, tá? Se você não tiver zona de alívio, por mais que você faça a pressão, você vai trabalhar com um sistema de força diferente, tá? Diferente. Porque o plástico, embora ele laceie, que a gente vai falar dessas propriedades mais adiante, se você tem uma restrição de movimentação da coroa, com o passar do tempo e com a manutenção da força, a gente tem o movimento radicular. Embora isso não seja fácil, precise tempo, e os alinhadores a gente sempre troca, né? Então, você sempre está mudando as zonas de alívio e zona de pressão. Mas vocês têm que pensar dessa forma, é importante muito a zona de alívio. Então, o alinhador 2, ele vai, assumindo que o dente respondeu, né, adequadamente, ele já vai corrigir outros problemas, e assim sucessivamente. O alinhador 3 tem zonas de pressão, zona de alívio, o alinhador 4 também, até, se tudo responder muito bem, você ter a correção dos problemas. A verdade é essa. E aí, se você olha e fala assim, poxa, o alinhador 1 tem uma forma, o 2, o 3, o 4, eles não são iguais. Não são iguais, tá? E aí, você, pensando no aparelho, você poderia pensar, falar assim, poxa, alinhador trata-se de um sistema mecânico guiado pela forma do arco, tá? Mas sabia que é um conceito errado? Na verdade, esta forma do alinhador tem que ser entendido como uma mecânica guiada por sistemas de forças. E isso vai influenciar em como a gente constrói um setup, porque a gente já sabe que os alinhadores não entregam 100% do resultado se você terminar os dentes alinhados, tá? A gente não vai conseguir chegar nos dentes perfeitamente como a gente colocou no setup. André, mas eu fiz uma vez e consegui. Não, tudo bem. Em algumas situações pode até acontecer, né? Mas eu falo assim, quando você trabalha muito tempo, você vai ver isso. Tá? Vai enxergar. E é aí que a gente pensa em sobrecorreções, a gente pensa na perpetuação o máximo possível até atingir os nossos objetivos dos sistemas de forças. A verdade é essa, tá? Gosto muito dessa frase do Barry Glazer, também, que é um expoente da ortodontia com os alinhadores, que ele fala assim, ó, o setup é a representação gráfica das forças sendo aplicadas nos dentes. Pessoal, aquele filminho que a gente vê, você tem que entender que não é o dente ficando na posição final. Vocês têm que entender que cada pausa naquele filme, cada pique, né, passando de um estágio para o outro, é uma forma de alinhador, outra forma de alinhador, outra forma de alinhador, e assim sucessivamente até os dentes atingirem o objetivo, né? Então, tem que parar com aquela ideia de terminar de ver o filminho com os dentes perfeitos, né? Então, cada estágio, na linguagem dos softwares, né, a gente brinca, é chamado de subsetups. Então, você constrói o setup, que seria aquele término, e aí os programas de computador, eles vão fazer frações de caminho entre o início e o término do seu setup em estágios que também são chamados de subsetups. Então, são esses subsetups que determinam a forma dos alinhadores, tá? Gente, estou falando igual um repentista, mas porque é por causa do tempo. Olha o tanto que a gente já está avançado. Vamos lá. Então, para empurrar os dentes, vai influenciar a área de contato. Eu tenho que mostrar para vocês algumas questões do que a gente já tem na literatura. Pensa aqui, ó, o incisivo está vestibularizado e eu quero lingualizar ele. Eu quero um movimento de lingualização, tá? Colocando um alinhador passivo, obviamente, não vai ter um sistema de forças agindo sobre ele. Então, você tem que pensar no alinhador ativo. E quando a gente encaixa esse alinhador, pensa aqui, ó, olha o tanto de área de contato do plástico com a coroa do incisivo, né? Tem uma área grande aqui. Então, lingualização, vestibularização, são dois movimentos que têm áreas boas de pressão do plástico
para o alinhador, tá? E isso vai influenciar para a gente atingir um bom resultado nesse movimento, né? Então, a gente já tem alguns trabalhos avaliando justamente isso, e o interessante é que a gente pode ter padrões diferentes de superfície vestibular, né? Eu não sei se vocês já notaram, mas a gente tem superfícies vestibulares totalmente planas, outras com uma convexidade, com uma concavidade, e isso vai influenciar em como o alinhador toca. Veja nesse trabalho aqui que ele mostrou que, essencialmente, os alinhadores numa lingualização, eles tocam mais nas arestas, né, proximais e ali no terço incisal do que propriamente no centro da coroa. Então, isso aí já é interessante a gente entender. Vamos agora pensar num incisivo intruído, tá? Ele precisa extruir. Então, vamos imaginar que ele precisa descer. Não estou entrando no mérito se essa extrusão aqui ela é pura ou relativa, tá? Vamos pensar numa extrusão pura, como eu estou mostrando aqui no slide. Quando a gente coloca o alinhador ativo aqui, olha a zona de pressão que ele tem. É muito diferente, não é? Dá para ver em relação um movimento ao outro. Então, já dá para perceber que vai ter uma eficiência diferente o alinhador no movimento de lingualização ou movimento de inclinação, né? Dos movimentos extrusivos. E eu já falo para vocês, o ponto mais frágil dos alinhadores, sabe onde é? Nas cervicais, ou perto da zona de recorte. Eles são mais finos, eles são mais fracos nessas zonas. E são justamente essas zonas que capturam ali a coroa, num incisivo para extruir. E eu já vi coroas que nem essa região aqui, ó, da coroa ali, entre a coroa e a raiz, não tem essa curvatura. É reto. E imagina você extruir um incisivo assim, aí que não vai mesmo. Então, para essas situações, a gente não vai escapar. Vai ter que usar a Tachmann, né? Por isso que a gente, nas extrusões, praticamente é regra. Tá? Eu não sei a experiência de vocês com os alinhadores, mas eu acredito que vocês saibam que a importância dos movimentos extrusivos, a gente ter um Tachmann aqui para ajudar nessa extrusão, né? Movimento de rotação, olha um premolar. Premolar é um dente arredondado. Quando a gente coloca o alinhador ativo aqui, olha, embora tenha algumas áreas de pressão, essas áreas são bem pequenas, né? Então, a gente precisa, para melhorar, né, a eficiência, precisa colocar a Tachmann nos dentes arredondados para correções de giroversões, né? A forma do alinhador não é tão eficiente assim para causar essas zonas de rotação, né, adequadas. A gente precisa de Tachmann. Então, a gente vai entrar agora na questão a forma de construção de um setup. Já que a gente está falando em como que o plástico toca as coroas, nós determinamos a forma do plástico, tá? Por meio da construção dos setups. E aqui, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Imagine esse incisivo aqui, superior. Eu vou fazer dois tipos de movimentos diferentes, tá? Eu vou fazer um movimento de retroinclinação, lingualização, de 3 graus. Olha a forma do alinhador, olha a zona de pressão e olha a zona de alívio, certo? Agora, eu estou pegando o mesmo dente e, em vez de retroinclinar, eu estou fazendo um movimento de translação. Ou seja, eu estou lá no setup, eu estou usando a setinha. Eu não estou usando o giroscópio, o pivô. Eu estou usando a setinha. Usei a setinha para transladar um movimento antero-posterior de 0,2 milímetros, tá? Você fala, poxa, é pouca coisa, tá? Vamos sobrepor os dois alinhadores, um em cima do outro. Dá para perceber que a gente tem formas diferentes de alinhadores? Dá para perceber que a forma é levemente diferente. Ah, André, mas a zona de pressão é muito parecida. Realmente a zona de pressão é muito parecida, mas as zonas de alívio são sensivelmente um pouquinho diferentes, tá? Aí você pode pensar, ah, André, isso não vai causar tanto problema assim. Será que pode causar muito problema?
Depende. Se você fizer a gente sabe que as forças aplicadas na coroa não vão causar uma rotação, um momento na coroa. Se vocês sabem, isso é o básico da biomecânica. Então, essencialmente, os dentes movimentam por meios de rotação, tá? Rotação de coroa e rotação de raiz, sendo que rotação de raiz você tem que dar tempo, é mais difícil, tem que ter um sistema de forças próprio para fazer isso, tá? Então, basicamente são com rotações. A gente não consegue fazer translação, porque na translação a gente precisa de um binário forte, coisa que no aparelho fixo já é difícil fazer. Imagina com um plástico que justamente aonde que a gente precisaria fazer uma das forças dos binários é justamente onde que o aparelho é mais frágil, né? Então, pensem nessa diferença de forma de alinhador em 50 estágios, em 30 estágios. Fatalmente, você vai ter uma incompatibilidade entre a resposta que o dente está fazendo, que é por meio de rotação, tá? E a forma do alinhador, se você está caminhando com translação, tá? Poucos estágios, talvez você não vê tanta diferença assim. E é justamente isso que eu quero mostrar aqui, ó. Então, aqui eu estou fazendo um movimento rotacional da coroa para a lingual. Então, alinhador 1, 2, 3 e 4. Perceba que, hipoteticamente, se o dente responder 100%, você sempre tem um padrão de toque e um padrão de zona de alívio, ó. Se mantém. Por quê? Você está construindo um aparelho mantendo a forma em que o dente vai movimentar, tá? Que é o que acontece na boca. Agora, um movimento linear, ó, translação. Então, o alinhador sempre está com formas de translação, mas a coroa está movimentando de forma de rotação. Então, você começa lá de um jeito, você tem um padrão de zona de alívio, depois você tem um padrão um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais diferente. Pensa, com 4 alinhadores já deu essa diferença. E as zonas de pressão, olha aqui começando a mudar, tá? Então, pensa assim, uma sequência de 10, 20, 30, 40 alinhadores, você fazendo esse movimento que na boca não vai existir, que é a translação pura, né? E quando a gente pensa num molar, numa expansão, por exemplo, o que você faz? Você está fazendo uma força na coroa. Então, a coroa vai para vestibular, o dente vai rotacionar num ponto próximo do centro de resistência, tá? É assim que funciona. E aí, para você ter o controle radicular, ter o movimento de torque, você teria que ter o centro de rotação migrando daqui para cá. Para fazer esse movimento com centro de rotação aqui, você teria que ter uma força bem forte aqui, ó, por vestibular. E se você tem uma força bem forte por vestibular, a tendência não é a coroa ir voltar para a lingual? É aí que vem a questão que poucas pessoas falam, que é o alinhador funcionar também como ponto de restrição do movimento. Então, imagine que o alinhador ele fez a força para essa coroa ir para cá. O alinhador está aqui, ó. Tá? Então, quando você tem um attachment vestibular e a força está sendo aplicada nesse attachment, a tendência é essa coroa ir para cá, mas ela não vai, e o centro de rotação migra para cá, e assim vem a raiz. Aí você fala, André, tem várias questões que você tem que pensar aí. Sim, e eu já sei o que você pensaria. Fala assim, André, o alinhador é rígido o suficiente para segurar essa coroa? Vai depender do plástico que você está trabalhando, do material que você está trabalhando, tá? E outra coisa, vai depender se você está dando tempo suficiente para essa raiz vir. Que a gente sabe que o movimento radicular é um movimento muito lento. E naquela agonia de trocar alinhador toda semana, pessoal, não deu tempo dessa raiz vir, e aí você já está fazendo força na coroa de novo, tá? Tem que pensar sobre isso, no tempo dessa movimentação, né?
Agora, se você tem um plástico ruim, você vai ter deficiência desse controle radicular, tá? Por quê? Porque a tendência é o plástico não segurar. Tanto é que uma das vantagens que a gente tem com os futuros alinhadores impressos é a gente poder variar espessura do alinhador. E a gente variando espessura, a gente mexe com rigidez em determinadas regiões. Então, vai ser mais fácil a gente ter esse poder de restrição da coroa nos sistemas de forças que a gente poder gerar aqui, né? Um exemplo aqui, ó. Eu quero que esse molar ele vá atingir o objetivo, que é tocar essa linha amarela, tá? Então, eu fiz o movimento, fiz a ativação, no caso aqui, com inclinação, ó. Desenhei o alinhador, tocando ali a linha amarela, e aí, quando eu encaixo o alinhador, obviamente, a gente tem zonas de pressão aqui por lingual, e o legal é que a gente tem, na forma que você desenhou, a gente tem as zonas de pressão aqui por baixo também. Então, essas zonas de pressão, oclusal, a gente está aplicando força fora do centro de resistência. A tendência é potencializar esta inclinação vestibular do molar, tá? Faz sentido. Agora, se você constrói um setup com translação desse molar para o objetivo, perceba que a forma do alinhador, numa translação, você continua tendo uma boa força de vestibularização da coroa, mas você tem uma força diminuída aqui na oclusal. Não é tão eficiente quanto você desenhar o alinhador com a forma, né, de inclinando para vestibular. E chega um ponto que a coroa vai responder sempre rodando, com rotação, tá? Porque você está aplicando forças fora do centro de resistência. E aí chega um ponto que você tem zonas de pressão querendo fazer a coroa voltar, só que a forma do seu alinhador que você desenhou não tem tanta restrição assim. Tem zonas de alívio. Olha que interessante, né? Pode ser que você perca parte simplesmente porque você desenhou a forma do alinhador de um movimento que não vai acontecer, né? Aí você fala, não, André, a gente põe um attachment ali para trazer a raiz. Beleza. E é justamente esse attachment que faz esse movimento, ó. Nesse caso aqui, a gente colocou o attachment, fez a translação, e aí a coroa vai inclinando para vestibular, e aí é essa pressão aqui que vai fazer com que a raiz venha. Se você der tempo, biologia da movimentação dentária, tá? Tempo. Você tem zona de alívio aqui, uma zona menor de alívio aqui, então a tendência é que essa raiz venha melhorar um pouco, se você tiver uma força suficiente, que é importante também, tá? Muitas vezes você vai ter que ativar o attachment, para que tenha essa resposta aqui. Por quê? Porque o alinhador ele tem um problema que ele decai a força muito rápido, principalmente se você está trabalhando com plásticos ruins, do ponto de vista mecânico, né? Seria muito interessante tudo isso se não fosse uma coisa a mais para influenciar em como toca os dentes, tá? Na ortodontia fixa, vocês sabem que quando a gente insere um fio retangular no slot, dependendo do calibre do fio, a gente tem o que é conhecido, né, nos artigos científicos como play. A gente chama de folga, tá? Então, você quer dar um torque num dente, apoiado num bracket, obviamente, fio, né? Você faz um torque num fio, você encaixa, dependendo do quanto você deu esse torque, talvez ele demore um pouco para começar, porque ele está indo na folga até ele ter o toque, né? Que é o que a gente chama de play. Então, isso aqui é de um diagrama do Choi, tá? Que é coautor do livro do Cumberston, que ele disponibiliza gratuitamente, pessoal, essa planilha para a gente calcular o quanto de play, digamos assim, de folga, que a gente tem nas combinações variadas. Então, para um slot 0,22, usando um fio 17 por 25, a gente tem um play de 11 graus. Ou seja, se você quiser dar um torque vestibular numa coroa, e se você só der o torque no fio de 11 graus, pode ser que ele entre sem passivo,
sem fazer. Então, você teria que passar esse play. E com os alinhadores, não é diferente. Se a gente está trabalhando com uma superfície que a gente tem que apertar, os alinhadores têm uma folga entre o plástico e a coroa. E eu não estou falando a folga da ativação. Eu estou falando do processo de construção. Sabia? E nesse gap, nessa folga entre o plástico e o dente, já foi estudado, né, nesses trabalhos, e aí eu tenho aqui, ó, para vocês, por exemplo, nesse trabalho aqui, a gente teve no canino uma folga de 0,14 milímetros, no incisivo 0,14 e no molar 0,23, tá? Agora, pasmem, se você está fazendo um movimento que você ativou 0,2, e se tiver uma folga de 0,23, se for igual essa folga aí, pode ser que o alinhador não faça o movimento que você... Pode ser não, é bem provável, tá? Que não faça o movimento que você quer. Por quê? Porque o plástico não venceu, a ativação que você fez não venceu o play, digamos assim, tá? Então, por isso que é importante a gente trabalhar com bons materiais, a gente ter um processo de fabricação rigoroso, né, e ter esse controle. Aqui é um trabalho justamente avaliando esse gap entre vários sistemas de alinhadores, né? Então, quanto mais azul, mais próximo dos dentes o alinhador está. E quanto mais vermelho, mais afastado. Aí passando pelo amarelo, laranja. Perceba que o melhor sistema de alinhadores aqui foi o F22, que é um sistema muito famoso na Europa, tá? Ele é construído pela uma empresa chamada Sweden Martina, que é uma empresa italiana, e comparou até com o Invisalign, ó. O gap do Invisalign foi maior do que o do F22, né? Então, para a gente pensar também. Então, nessa questão do toque, obviamente, a gente tem coroas mais fáceis de fazer movimento e movimentos, né, mais difíceis de acontecer, por conta da área de pressão. Então, a previsibilidade dos movimentos tem culpa várias coisas, é dependente de vários fatores. Um deles é como a superfície de contato a gente tem entre o plástico e a coroa, tá? Por isso os movimentos extrusivos são os mais difíceis de fazer, por isso os movimentos de rotação de dentes redondos são os mais difíceis de fazer, e por isso as inclinações vestibulinguais são as mais fáceis de fazer, principalmente quando está lidando com incisivos. Então, os movimentos mais previsíveis ao empurrar vão depender do dente, no caso a forma da coroa, né? Empurrar um incisivo é ótimo, empurrar uma coroa menor é um pouco ruim, e vai depender do movimento. Então, quais os movimentos mais previsíveis para empurrar? Vestibularizar, entenda lingualizar também, tá? Expandir, querendo ou não, expansão é uma inclinação, né? A distalização é muito bom para empurrar, e intrusão também são movimentos teoricamente melhores para empurrar. Por quê? Todos esses sistemas de força aqui exigem uma força simples. Uma força simples você consegue fazer esses movimentos, tá? Já os movimentos mais difíceis para empurrar, a gente tem o controle radicular, a translação e a extrusão de dentes. Ou porque você precisa de forças múltiplas para tentar gerar ali um binário, ou porque você precisa de atátima, senão o movimento não vai acontecer. No caso, a extrusão, tá? Controle radicular, translação, a gente precisa, geralmente, de forças ali múltiplas para poder fazer melhor. E eu gosto muito dessa frase do William Diam, que ele fala, é um cara também expoente aí nos alinhadores americano, ele fala assim, pense como plástico e sinta como dente. O que é pensar como plástico? É você pensar em como que o plástico toca os dentes, como que ele encosta, como ele empurra, tá? E quando ele fala sinta como dente, é você pensar que dente, independente do aparelho que você tá aplicando, ele vai sentir o sistema de força. Então, os conceitos da física clássica, tá? Então, não adianta achar que vai inventar alguma coisa mirabolante na física. Continua sendo o sistema de forças
né? E o dente vai responder baseado nesse sistema. E mais do que essa primeira frase aqui dele, né? Pense como plástico e sinta como dente, é a segunda frase que ele coloca aqui, que eu nem pus, que é para você parar de ver o videozinho, como os dentes movem, e pensar que como as superfícies dos alinhadores estão mudando naquele filminho lá, como que a superfície dos alinhadores estão mudando, que é a forma do alinhador, tá? Então, vou mostrar para vocês, para a gente, como a gente pode entender um pouquinho esses sistemas de forças. Basicamente, em todos os programas, você vai ter lá os movimentos rotacionais e os movimentos de deslocamento. Os movimentos rotacionais, inclinação vestibulingual, angulação mesodistal e giroversão, tá? E os deslocamentos, você vai ter translação vestibulingual, translação mesodistal e translação vertical seria a intrusão e a extrusão puras, tá? Quais os movimentos vocês acham que os dentes respondem mais facilmente? Deslocamento ou com rotações? Obviamente, são com rotações. Então, sempre que possível, pessoal, tente resolver os casos com rotações, tá? Evitem translações. Como que a gente movimenta um dente? Ou por uma força, ou por um binário, ou por uma combinação das duas coisas. Só tem 3 formas de você realizar um movimento dentário. Ou por força, ou por um binário, ou por uma combinação das duas coisas. E eu vou mostrar para vocês. Se você faz uma força simples numa coroa, imaginando um sistema de Bracket, né, aqui o fio redondo, você tem uma rotação não controlada, né? A coroa vai para um lado, a raiz vai para o outro. Isso é simples de fazer, porque você só precisa de força simples, tá? O problema são os casos pedirem só isso. Se todos os nossos casos com alinhadores pedissem só em rotações não controladas, seria perfeito, funcionaria muito bem, tá? Só que a gente tem outros tipos de movimentos, só que para ter um controle desses outros tipos de movimentos, a gente precisa, além da força, binário. E pensem comigo aqui, ó, para ter o centro de rotação migrando para a coroa, e para ter esse movimento só aqui, numa translação, tá? Então, você, no caso aqui, né, do meio, na translação, você precisa ter um binário, muito potente mesmo. Coisa que com os plásticos é muito difícil, tá? É muito difícil de fazer. Então, vamos entender aqui o que acontece com uma inclinação de um incisivo, e vocês vão ver que vão aparecer sistemas de forças que você nem esperava, tá? Nesses 2 trabalhos aqui, eles avaliaram uma força de inclinação lingual na letra A e uma inclinação vestibular na letra B, tá? Inclinação lingual e vestibular. Perceba que nessa região aqui, a gente tem um vetor oblíquo, e todo vetor oblíquo, a gente vai ter uma força intrusiva e uma força horizontal aqui, tá? E tanto na lingualização quanto na vestibularização. Nesse ponto aqui da coroa, o nosso vetor de pressão vai ser oblíquo, a gente tem intrusão e a gente tem o vetor horizontal, a força X. Ou seja, inclinações podem causar intrusão. E eu não estou jogando praga nos tratamentos de vocês, tá? Se vocês fizerem uma inclinação e descobrir que o alinhador o dente está ficando para trás do alinhador, é isso que está acontecendo. Aí você pode pensar, André, mas eu faço muitas inclinações, eu não percebo esse vetor intrusivo se manifestar. Sabe o que acontece para você não ter a manifestação desse vetor intrusivo? É que você tem que pensar que a intrusão é o movimento mais lento que acontece na ortodontia. Precisa de tempo, tá? Precisa de tempo e manutenção da força, né? Então, o que pode acontecer é que o movimento que você tem que fazer de inclinação, ele é tão rápido de ser feito, de ser atingido, que não deu tempo da manifestação do vetor intrusivo. Agora, André, se você... Oi? Estão perguntando aqui também o que você faz para evitar a perda de tracking nesses movimentos.
Ótima pergunta, Jair. Especificamente nessa situação aqui, eu falei para vocês, depende do quanto de tempo que essa força está agindo, concorda? E quanto mais tempo você estiver fazendo esse movimento, maior a chance do vetor intrusivo aparecer. Então, vai depender da amplitude do movimento, tá? Se eu tenho um movimento de inclinação muito longo, vai demorar muitas placas, ou ele é muito amplo, tem uma maneira de você roubar isso, que é colocando um attachment retangular. Ou qualquer attachment, que seja um imbricamento, tá? Porque o que acontece? Você não está colocando o attachment para ajudar a movimentação. Não é nem um motivo do attachment ser colocado ali para facilitar. Até mesmo eu falei para vocês que inclinação acontece, a gente tem uma boa área de pressão, mas o attachment colocado ali, ele tem a função só de encaixe do dente no alinhador. Então, o dente vai começar a sentir essa força intrusiva e ele vai querer intruir. Só que o attachment está preso na coroa e o plástico, concorda que você não programou no plástico essa intrusão dentária? Então, o casulo do alinhador, o casulo, ele não vai intruindo, ele não vai movimentando para a cervical. Ele vai mantendo ali, ó, a altura. Então, a imbricação ali do attachment, a tendência é você ter a manifestação desse efeito praticamente anulado ou menor, tá? Então, eu acho que eu respondi, né, Jair? Sim, professor, muito obrigado, viu? Nada. E aí, pessoal, olha só. O pessoal falou assim, esse mesmo grupo falou assim, poxa, a gente acabou de descobrir essa questão do vetor intrusivo. Beleza. Tem um jeito de a gente anular esse vetor intrusivo? Tem. Corta a borda incisal dos alinhadores. Eles conseguiram provar que você consegue anular o vetor intrusivo na vestibularização e você diminui consideravelmente na lingualização. Aí vocês podem falar, não, André, vou ter que cortar, então, fazer alinhador mini-saia, que a gente brinca, né? Não é assim, não é o intuito, viu? O intuito é só para vocês entenderem como o plástico toca os dentes, influencia no sistema de força, que é o tema da nossa aula, né? Tá? Então, é isso. Outro movimento aqui, angulação. Angulação com os alinhadores, pessoal, entendam muito bem o que eu vou falar para vocês. O plástico vai pressionar aonde na angulação? Nas ameias proximais, tá? Naquela região ali da curvatura proximal das coroas. É como se fosse você apertar um objeto redondinho, tá? Você pega com os dedos, faz um movimento de pinça, você consegue apertar ali. E o legal é que a gente tem uma pressão tanto por vestibular quanto por lingual. Só que nos caninos, você concorda comigo que a meia proximal lingual dos caninos é diferente da meia vestibular? Porque a forma da coroa é muito mais curva por vestibular do que por lingual, dependendo até da anatomia. Então, a gente tem uma certa diferença de pressão nos caninos, mas nos dentes, de forma geral, os mais arredondados, a gente tem uma zona de pressão parecida, né? Então, nas angulações não tem segredo. Você aperta, a coroa vai para um lado, a raiz vai para o outro. Rotação não controlada. Simples assim. E aí, vocês têm que entender que nos movimentos mesiodistais é muito importante as ameias proximais. Eu não sei nem se é o termo certo, tá? Mas entendam as ameias aqui, ó, essas regiões que eu destaquei de amarelinho. E aí vai influenciar a forma da coroa. As ameias proximais dos dentes posteriores, elas são bem mais vivas do que as ameias dos dentes anteriores, concorda comigo? Por isso que nos movimentos mesiodistais é mais difícil você fazer na região anterior do que fazer na região posterior. Os alinhadores distalizam muito bem, principalmente se for na maxila, que o osso é mais poroso, tá? Por que eles distalizam muito bem? Porque
você tem plástico apertando por lingual e por vestibular, numa pressão ótima, bem forte. Não estou falando de controle radicular, estou falando coroa para trás, tá? Coroa para trás. Coroa para trás vai muito bem nos dentes posteriores e vai pessimamente aqui nos dentes anteriores. Tanto é que, nesses movimentos mesodistais, eu coloco a tátima, viu? Eu coloco a tátima nos dentes anteriores, para fazer, se eu preciso fazer esse tipo de movimento. E eu nem estou falando de controle radicular, estou falando simplesmente para jogar a coroa para um lado. E aí, vai influenciar nessa questão muito fortemente o plástico, e eu estou falando na espessura e polímero, e no processo de plastificação que você faz, o alinhador. André, Oi. já que você vai começar a falar de plástico, tem uma pergunta aqui no chat que talvez seja um momento bom para você responder. O Certo. Lucas pergunta se, em relação aos plásticos, você vê diferenças clínicas que justifiquem o uso do copoliéster ao invés do PETG. O copoliéster é uma modificação do PETG. Tá? A gente tem várias modificações no PET, no PETG. Então, assim, eu vejo de sistema de força muito parecido. Inclusive, eu já procurei trabalho buscando essa denominação copoliéster, tá? É um PETG com uma adição, eu esqueci o radical que é. É um radical ácido, eu acho. Depois eu posso discutir isso com a pessoa particularmente, mas porque eu tenho que buscar no artigo de novo qual que é essa diferença realmente. Mas entenda que é muito parecido o copoliéster com o PETG, tá? A gente tem grandes diferenças do poliuretano, do PVC, para o PETG e para esses outros polímeros que a gente está discutindo. Então, o que vai mesmo diferenciar ali é a espessura e o processo de termoplastificação. Se você usa um plástico muito grosso, ele vai entrar menos nas ameias. Se você faz uma plastificação mais fraca, vai entrar menos nas ameias, tá? Então, é nesse ponto. E outra coisa, se o seu alinhador também é recortado muito baixo, você está perdendo, de repente, uma determinada área que poderia ser uma zona de pressão, né? Então, a gente também tem que pensar nisso. André, mas a empresa recorta de um jeito que eu não posso mudar. Paciência, paciência. Arruma algum jeito de aumentar ali o imbricamento, né? Desculpa, tá, Adriana? Eu não sei se eu respondi. Na verdade, eu não tenho a resposta exatamente, na verdade. Então, essa questão do plástico, o quanto mais imbricamento aqui é melhor para empurrar, não é à toa, não é só por ancoragem que a gente faz distalização sequencial. Não é só por ancoragem. É lógico que a ancoragem é muito importante, tá, para os alinhadores, mas não é só por ancoragem. Se você faz distalização sequencial, você está permitindo que o plástico entre aqui, ó, entre nessa interface e empurre bem melhor. Então, é isso. Vamos entender nas rotações. Sabia que as rotações nada mais são do que duas inclinações acontecendo ao mesmo tempo? Com forças excêntricas. Então, a gente tem uma rotação aqui, ó, do dente neste sentido, tá? Na verdade, aqui, ó, vai ter uma zona de pressão aqui e uma zona de pressão aqui, né? Então, você tem uma inclinação lingual aqui, uma inclinação vestibular aqui, só que com a força excêntrica. E aí você vai ter esse movimento rotacional. Então, se são duas inclinações, já era esperado a gente ter, nessas regiões aqui, vetores oblíquos e que vai ter força intrusiva dos dois lados. Só que aqui tem uma coisa a mais que vai fazer você achar estranho. Num incisivo que você quer girar, além da intrusão que pode acontecer, que eu já mostrei para vocês, que é um efeito conhecido como semente de melancia, a força intrusiva numa face e na outra não é a mesma. Dá para ver? Não é a mesma? O que a gente pode ter além da intrusão
Angulação. Ah, André, mas não aconteceu comigo nas rotações. Beleza, sabe por quê? Porque não manifestou o vetor intrusivo. Não deu tempo. A remodelação ali no ligamento periodontal não aconteceu. Sorte nossa, tá? Se você não ter a manifestação desse vetor intrusivo. Mas mecanicamente existe. Então, se acontecer, não fique assustado. Agora você sabe, né? Esse aí é chamado, né, efeito semente de melancia, muito conhecido. E nas rotações de dentes posteriores, eu falei para vocês que a gente tem uma melhor efetividade quando a gente coloca tátimas, né? Só que eu vou mostrar para vocês que pode acontecer umas coisas nada a ver com alinhador. E eu vou mostrar para vocês. Olha só o que esse trabalho descobriu. Esse trabalho aqui comparou 3 situações. Ele quer girar só esse dente aqui, ó, só o premolar, tá? O segundo premolar. E aí ele fez um caso sem a tátima, teve um vetor de força. Quando ele coloca a tátima só no dente, e quando ele coloca a tátima no dente e nos vizinhos. Mas eles descobriram os vetores, descobriram que você melhora a efetividade da rotação quando coloca a tátima nos vizinhos também, mas eles começaram a observar efeitos de movimentação de dentes que eles não tinham feito movimentação, tá? Aqui nos incisivos, desse lado de cá. Quando coloca a tátima, começa a piorar os efeitos colaterais, e aí que vem uma questão que eu já mostrei para vocês aí no Instagram, que é a explicação, por que acontece esses efeitos colaterais em dentes que a gente nem imaginou em movimentar, nem pensou em movimentar, só tinha movimentado o pré, tá? Que é o efeito de encaixe e deformação do alinhador, eu vou explicar aqui para vocês, ó. Vou fazer algo parecido com do artigo, que é a rotação desse dente aqui 15, ó. Só o dente 15 precisa girar. Então, eu fiz a ativação, coloquei o attachment aqui, a forma do meu alinhador é essa em branco. Quando eu encaixar, vai ser isso aqui, ó, a figura da direita. Mas vamos voltar aqui, ó. Olha que interessante. Se você encaixa o alinhador, se pudesse, tá? Se pudesse encaixar passivo só no dente aqui, ó, só no pré, olha o jeito que o alinhador assume a posição. Vocês estão vendo que aqui vai ter contração, aqui vai ter expansão, e aqui vai ter desvio de linha média. E aí, quando você encaixa aqui, tem os sistemas de força. Mas sabia que as forças existem dessa outra forma aqui que eu mostrei, que é isso aqui expandir, isso aqui girar, isso aqui contrair? Aí você pode pensar assim, André, mas nunca percebi isso, nunca desviou. Sorte a nossa, e por alguns motivos que eu vou te explicar o porquê que isso não acontece. Pode não acontecer, tá? Primeiro, valor de ancoragem dos dentes. Se os dentes tiverem valor de ancoragem muito forte, como nos dentes posteriores, existe o sistema de força, mas vai demorar para ele se manifestar. Até lá, você já corrigiu o pré. Ou o alinhador deformou, né? Então, outra razão para isso aqui não se manifestar também tão rápido é a deformação permanente que o alinhador assume. E eu vou mostrar para vocês que isso acontece, tá? Eles deformam permanentemente muito rápido. Então, não manifesta pela ancoragem, não manifesta pela deformação permanente, que aí ele não fica nessa ativação aqui. E outra coisa também, graças a Deus, o dente melhora. O dente melhorando, concorda que essa posição que o alinhador assume aqui, na verdade, ele vai voltando para trás? Aqui. Aí vem a questão que eu quero discutir com vocês. Primeiro, vocês têm que tomar cuidado nos movimentos de primeira ordem com os alinhadores em dentes com grande valor de ancoragem para movimentar. No caso, molares, premolares e principalmente nos caninos, que tem uma raiz bem forte, tá? Por quê? Porque a gente sabe que a rotação desses dentes demora muito. Demorar muito é chance para isso aqui manifestar, os efeitos colaterais manifestar, tá?
E outra coisa também, se você tiver uma barreira para o dente melhorar, é pior também. Então, você quer girar um dente e você tem colisões ali que você não fez IPR direito, ou você não planejou o posicionamento do dente, tem colisão. Outra barreira para o dente melhorar, isso aqui atenuar, tá? Então, resumindo a ópera, isso aqui não é o André que está falando, isso aqui já está publicado naquele artigo que eu te mostrei, tá? E a gente tem que tomar cuidado. O que fica de lição é tomar cuidado nas rotações de dentes com grande valor de ancoragem. E aí, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção nesse slide aqui também é o seguinte, ó, pensa comigo. Se você misturar ao mesmo tempo rotações, né, no caso, movimentos de primeira ordem, e movimentos de expansão ou contração, pode ser que você anule a manifestação de todo o sistema de força. Porque pensa comigo, imagine que a gente quer contrair esse lado de cá e quer vestibularizar esse lado de cá, tá? Você fez lá a forma do alinhador. Só que você, ao mesmo tempo que está fazendo isso, você está fazendo rotação de dentes com grande valor de ancoragem. Aí o que vai acontecer? A deformação do alinhador causado pela rotação, né, o movimento de primeira ordem, pode anular o que você tinha pensado transversalmente, né? Ou até movimento anteroposterior. Pensa, se eu tivesse planejado aqui uma distalização ao mesmo tempo da rotação do pré, com certeza eu vou atrapalhar a eficiência. Hã? Outra coisa que a gente já tem algumas respostas, e vocês podem ter visto, já sabem, talvez, dependendo da experiência, é que movimento torque radicular só com alinhador é muito difícil de fazer, tá? E realmente é muito difícil, por quê? Porque você precisa de um ponto de pressão aqui embaixo e você precisa de um ponto de pressão aqui em cima, né? Para gerar o binário, que a gente já falou, tá? Se você fizer olhar bem, aqui é a zona que o alinhador é mais fraco. E aqui, dependendo da bolha que você criar na palatina, pode ser que a incisal nem entre toda aqui, dependendo do tanto de pressão que você fizer na forma do alinhador. Pode ser que a borda incisal ela pare acima da bolha que você gerar no sistema de força, né? Então, a gente tem esses dois problemas. Além disso, vocês lembram que na região incisal, o nosso vetor é oblíquo, como está mostrado na figura. E o vetor oblíquo vai ter componente intrusiva, e essa componente intrusiva, se o dente manifestar, já era o seu sistema de força para levar a raiz. Seja a raiz para lingual, ou seja, a raiz para vestibular. Tá? Nas translações, já conseguimos ver que, para a gente ter esse movimento radicular, é comum a gente ter esses attachments otimizados tentando construir um binário, tá? Nunca é um binário verdadeiro, porque sempre essa força aqui, ela é maior do que aqui. Por definição, né, o binário teria que ser forças de mesma magnitude, não colineares, né, em sentidos opostos, mas aqui, para o dente transladar, tem que ter ainda uma força acima da força de controle radicular. Então, nunca é um binário verdadeiro. E eu vou até mostrar para vocês como que, na verdade, isso acontece. Então, imagine aqui, ó, um movimento, se você não está trabalhando com attachments e faz a translação mesodistal. A forma do alinhador é essa aqui, ó. Então, vai ter zona de pressão aqui, zona de alívio aqui. Beleza. O dente vai responder angulando, concorda? Força fora do centro de resistência. Normal. Só que esse plástico aqui, ele não tem força suficiente para trazer a raiz. Por isso que a gente coloca esses attachments aqui, ó. Os attachments otimizados. Que aí vamos ativar ele, ó. Quando a gente ativa o alinhador, tem uma zona de pressão muito forte aqui, já. Só que sabia que aqui a gente não tem uma zona de pressão? Num primeiro momento, não.
a pressão se concentra mais no attachment cervical. Obviamente, o dente vai começar angulando. E aí vai chegar um ponto que aqui começa a ter a zona de pressão. E lembra que o alinhador não tem zona de alívio aqui para voltar? Lembra que eu falei para vocês que é importante ter zona de alívio? Então, a manutenção dessa pressão aqui é o que faz a raiz vir. Tá? Tanto é que um dos grandes problemas é que a gente tem uma força muito fraca aqui. Aí, se você quiser aumentar a pressão, teria que ativar com alicates esse attachment aqui nessa região, tá? Isso aí já foi discutido num outro artigo de translação, que aí ele aponta aqui, ó, se você não usa attachment, não tem chance de controle radicular. Ele, logo de cara, ele já fala isso, tá? Não ocorre movimento radicular sem attachment. Beleza. E, independente se tem attachment ou não, o dente angula, ele angula primeiro. Gente, mas é física, eu falei para vocês. A força fora do centro de resistência, o dente angula, ele rotaciona. Só que aí, a presença desses attachments vai fazer aquela correção radicular. Mas, mais uma vez, ele até destaca, não é o André que está falando, ele fala assim, ó, após um longo tempo, a verticalização da raiz no dente com a attachment. Isso influencia no ritmo de troca, tá? E para finalizar, acho que é o sistema de forças, o último sistema de força que eu quero discutir com vocês, é entender como que acontece a extrusão. E aí esse trabalho aqui do Choi, ou do Choi não, desculpa, estou com outra pessoa na cabeça, envolve o Kenji Ojima, tá? Que é um dos papas aí dos alinhadores. Nesse trabalho, eles pegaram assim, ó, vários pacientes com mordida aberta e a média de correção do overbite que era necessário era de 3 milímetros, um pouco mais, tá? E aí eles olharam o que aconteceu na correção da mordida aberta e observaram que a maior parte da correção da mordida aberta foi feita com autorrotação da mandíbula, 39% da correção, e o resto, boa parte, foi por extrusão relativa do superior e por extrusão relativa do inferior, tá? Extrusões absolutas, tanto de incisivo inferior quanto de superior, é muito difícil de acontecer, porque para ter uma extrusão absoluta, você está assumindo que o ápice radicular ele vai ficar parado. Isso é translação. Tá? Borda incisal e ápice radicular vão ficar parados. Eles vão descer, né, no caso, mas ficariam parados. Você precisa ter binário fortíssimo para controlar isso, coisa que a gente não tem. Aí você poderia falar, nossa, André, por que deu aqui menos 3%? É porque aqui teve o nivelamento da curva de Spee também. Então, na verdade, o incisivo, ele teve uma intrusão, tá? Em vez nessa questão da intrusão absoluta. E aí, pessoal, o sistema de força, a gente começa a trabalhar, a entender que o ponto de aplicação, ele influencia em como você tem, né, a força aplicada fora do centro de resistência. E aí a gente começa a trabalhar com os attachments, a posição que o attachment vai ficar, a área de pressão que a gente vai poder. Então, imagine aqui, ó, se eu quero que um dente angule bem, eu coloco o attachment bem longe do centro de resistência. Poxa, se eu quero que o dente angule menos, eu coloco ele mais perto. Mas é óbvio que você tem que pensar também no tipo de recorte que você está trabalhando no alinhador, tá? Aqui também, ó, se eu quero girar esse dente neste sentido, se eu coloco o attachment mais para essa face, a gente tem uma linha de ação de força muito perto do centro de resistência. Então, o potencial de giro, ele é muito fraco. Por isso que a gente coloca na outra face para aumentar, para distanciar a linha de ação de força em relação ao centro de resistência, tá? A maneira que você deixa o bisel, que vai causar pressão também, vai influenciar no sistema de forças. E mais grave ainda, se você colocar attachments aleatórios, sem pensar, né, em como que o alinhador vai deformar,
pode ser que você desadapte o alinhador muito, muito mais do que a ativação já causaria uma desadaptação no alinhador. Tá? Então, perceba, por exemplo, que no movimentos extrusivos, a gente instintivamente pensa que é melhor ter um bisel reto aqui para a gente ter uma garrinha do alinhador para cá, né? Para prender aqui e instruir. Gente, mas na verdade, isso aqui vai causar tanta deformação no alinhador que você perde a potencialidade de contato do alinhador com a coroa. E sendo que com o bisel voltado para a cervical na extrusão, a gente tem uma deformação muito menor e a zona de pressão continua sendo boa, né? Fica boa. Então, quando você estiver construindo um setup e colocando o bisel, lembre-se sempre que 90 graus com a coroa é ruim para deformação, mas também você deixar o bisel muito inclinado, você vai anular o vetor de força que você quer. Então, você tem que tentar trabalhar na média, né, de 60 graus com a superfície coronária, que é o que teria um maior potencial assim, de extrusão. Tá? Gosto muito dessa frase do Renato, sou fã do trabalho do Renato Martins, acho que ele é bem sensato a respeito de como trabalhar com os alinhadores. Quando ele fez essa publicação, ele falou assim, ó, alinhadores não movimentam os dentes por translação. Gente, é verdade, ele não está falando nenhuma mentira, né? Os alinhadores movimentam os dentes por rotações, né? Seja coronários ou radiculares, se você der tempo. E aí, se vocês não quiserem ficar com a frase do Renato, fica com essa frase aqui, com essa conclusão desse trabalho que eles concluem, né, que fala assim, ó, as coroas, não as raízes dos dentes anteriores, podem ser movidas para posições porque causam movimentos, né, esses aparelhos causam movimentos de inclinação, de rotações, tá? Eu acho que aqui é rapidinho do plástico, não é demorado, é rapidinho. Eu só quero falar, porque a gente está falando de uma questão do sistema de força que é o vetor, né? A direção. Agora eu quero focar num outro ponto, que é a magnitude do vetor de força, que aí os plásticos, eles infelizmente, eles vão perder muito para os fios ortodônticos que a gente tem, né? Então, se vocês olharem aí na história dos alinhadores, vários polímeros foram usados e hoje a gente o que ganha muito, assim, a maioria das pessoas vão usar praticamente só dois, tá? Que é o PETG, e aí entra as modificações do PETG, tá? E o poliuretano, tá? Basicamente esses dois plásticos. E aí, pessoal, a gente tem que entender, eu tenho uma aula só de plásticos extensa, com propriedades mecânicas, não cabe a gente discutir todas elas aqui. Mas o que eu quero discutir é uma propriedade só que faz todo sentido por conta da perda de força, que é uma propriedade chamada fluência. O que é isso? É a deformação permanente dos materiais quando eles são submetidos a cargas constantes em função do tempo. Então, eu pus até um colchão aqui, o colchão que vocês dormem, dependendo se ele é novo ou velho, provavelmente eles têm a forma um pouco do corpo de vocês, não é? As espumas, os plásticos, são materiais viscoelásticos. Eles sofrem esse processo de fluência. Então, você dorme rapidinho, você deita 3 minutos, 1 hora no máximo e levanta. Não, a gente fica horas na cama e por muitos dias, né? Assim, vários dias fazendo isso. Então, a tendência é o seu colchão sofrer fluência e ele assumir uma forma de deformação permanente. Eu não estou falando que vai copiar o seu corpo, mas ele vai ter uma deformação permanente na região que você fica mais. A verdade é essa. Se numa hipótese que se você não dormir muito tempo, se você não der tempo da fluência se manifestar, sabia que você não vai causar deformação permanente no seu material? A verdade é essa, né? Então, a gente tem que entender que o alinhador, quando a gente encaixa ele, ele vai deformar, mas esse alinhador vai ficar por muito tempo na boca, e depois você vai tirar e vai encaixar, e ele vai ficar muito tempo na boca. A gente fala, né, 22 horas, pelo menos por dia.
E, querendo ou não, vai ter o processo de deformação permanente. Agora, vocês já sabem que é por conta de uma propriedade física dos materiais viscoelásticos, que é a deformação permanente. E essa deformação permanente, pessoal, que causa o que a gente chama relaxamento de tensão. É a carga inicial cair e estabilizar. Alguns polímeros, eles decaem mais do que outros, tá? A verdade é essa. Mas perceba, pasmem aqui, ó, o F22, que é um alinhador de poliuretano, tipo o Invisalign, com 8 horas, ele já perdeu 40% da força. 8 horas. O mesmo dia, perdeu 40% da força. Com 16 horas, quase 50%. Com 24 horas, já perdeu mais da metade. Tá? Mais da metade. Então, aí PETG, olha o padrão de perda e olha os outros polímeros, olha o padrão de perda. É um pouco menor, né? Só que você tem que pensar que a gente não quer uma única propriedade num polímero. Tem várias outras propriedades que a gente busca, transparência, controle de umidade. Então, não achem que, não, então é muito fácil. Eu pego aqui o decaimento menor e aí eu vou fazer alinhador só disso. Não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. E aí a Zendura, que para mim é um dos melhores plásticos, né? A Zendura FLX, que é baseado em poliuretano, ela compara o PETG, né, com o material deles. Eles falam que o nível de força inicial já é menor e o decaimento proporcionalmente é menor, tá? É menor, mas tem decaimento. Até a gente descobrir um material melhor e que as resinas de impressão direta de alinhadores estão prometendo aí maravilhas e a gente já tem isso. Aí você pode pensar, André, eu vou fazer o seguinte, eu vou ser ninja com os alinhadores, porque já que eu sei que eu vai perder, eu vou ativar muito. Não faça isso. Olha só o que esse trabalho mostra. Ativação 0,2 até 0,6. Olha a 0,6. O tanto que cai mais rápido. Aqui, ó. Olha o gráfico do 0,6. Caiu muito mais rápido. Então, ativar muito não significa que o sistema de força vai ser mantido, né? E aí, pessoal, desculpa. Aí, uma coisa que você pode pensar é o seguinte, bom, André, e se eu não avançar o alinhador, eu copiar o mesmo alinhador e pedir para o paciente trocar com uma semana? Então, ele vai ficar 2 semanas com o mesmo tipo de alinhador, só que 7 dias com a força, depois eu reativo mais 7 dias. Esse trabalho tentou ver. E, estatisticamente, não foi significante o movimento. Mas, se você olhar, mostrou taxas de movimentação maior. Então, a gente tem que pensar, também tem que ver, né, uma coisa estatisticamente significante do que é clinicamente significante. Qualquer coisa que a gente ganhar na clínica já ajuda, né? Então, o que eu tenho experimentado é repetir o alinhador com uma troca semanal. Ele fica 14 dias com o mesmo tipo, mas eu repito a mesma forma do alinhador com trocas semanais, até mesmo, principalmente nos movimentos de raiz, tá? E aí, pessoal, esses materiais, você tem que ver que eles perdem a espessura até 50% durante o processo de plastificação. Então, se você sabe que a espessura está relacionada com a magnitude da força, aí você compra uma placa 0,8, achando que seu alinhador vai ficar 0,8, nunca na vida, tá? A placa 0,8, ela geralmente vai cair para 0,6, 0,5. Né? Faça esse teste depois. Então, saiba que seu alinhador vai ser mais fino e isso, logicamente, vai influenciar no sistema de força. E já tem alguns trabalhos mostrando, né, que o processo de termoplastificação, ele altera o módulo de elasticidade dos materiais, significativamente. E os últimos slides é uma coisa que eu quero que vocês pensem. Isso aqui já está acabando, são os últimos. A importância do manejo racional da ancoragem. Olha só que coisa doida. Imaginem aqui, num processo de expansão bilateral, e um caso que eu quero expansão só desse lado aqui, ó. Só quero desse lado. Quando eu faço o movimento no setup, eu determino a forma do alinhador, certo?
E aí, ficou essa forma de alinhador e essa forma de alinhador. Concorda comigo? Tá. Percebam que as duas formas são iguais. Na expansão bilateral e na expansão unilateral. Vamos para outra situação. Forma de nivelamento da curva de Spee. Eu posso querer uma intrusão só anterior, ou eu posso querer uma extrusão posterior. Então, se eu quiser uma intrusão anterior, é óbvio que o alinhador vai ficar encaixado aqui, né? E vai fazer a força aqui nos incisivos. E aqui, ele vai encaixar nos incisivos e vai deixar o vão para extruir posterior. Mas perceba que a forma é a mesma. Querendo uma coisa e querendo outra. No fechamento de espaço. No fechamento de espaço, eu quero só retração anterior. Ah, não, André, no fechamento de espaço, eu quero perda de ancoragem, mesialização posterior, tá? Então, a forma do alinhador vai ser isso aqui, ó. E a forma do alinhador vai ter essas zonas de pressão aqui. Mas percebam que a forma do alinhador é a mesma. O que eu quero dizer com isso tudo? O alinhador tem a forma, ele não sabe quais dentes você quer deixar parado e quais dentes você quer que o sistema haja. Ele vai querer fazer as duas unidades ao mesmo tempo. E cabe a gente, ortodontista, ancorar os dentes ou planejar um sistema de ancoragem para os dentes que a gente não quer que movimente, para potencializar os efeitos nos dentes que a gente quer. Por exemplo, na distalização, tá? Aqui eu quero a distalização de canino, então o alinhador vai ter uma zona de pressão aqui no canino. Mas não, eu quero, na verdade, uma protrusão dos incisivos. Então o alinhador vai ter uma zona de pressão aqui nos incisivos, e a zona de alívio, ó, tá? Mas se você olhar, os alinhadores têm a mesma forma. Mesma forma. Por isso que é importante você lembrar dessa questão dos valores de ancoragem, pensar nas mecânicas de ancoragem, tá? Nos mecanismos de ancoragem. Pessoal, eu me estendi muito do tempo. Eu acho que a última slide é agradecer vocês, tá? Muito, muito obrigado para as pessoas que ficaram até aqui. Eu imagino que tem algumas perguntas. Pelo andar da hora, eu não sei se vocês querem que eu responda, eu estou à disposição para responder, mas, de repente, também a gente pode conversar em um outro momento, nos directs da vida, tá? Agradeço muito, Jair, e toda a equipe aí do grupo de estudos do SBG, e passo a palavra para vocês aí, só gratidão mesmo. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, André, foi uma aula excelente, excepcional, foi muito esclarecedora. Muito obrigado por participar. Eu acho que a galera aprendeu muito com você hoje. Poxa, obrigado. Deixa eu pausar aqui. André, Oi. Não precisa ter muita pressa aí, não, que eu acho que a aula está tão boa que o nosso número aqui não caiu praticamente nada. Mesmo. Entendeu? Então, Bom. fica tranquilo. E, assim, tem algumas perguntas aqui, rapidinho, assim, não são muitas, acho que convém a gente falar alguma coisa. O pessoal que perguntou sobre o copoliéster e o PETG, eles estão dizendo o seguinte, que parece que esse assunto está meio em voga, porque a Adtec tem dito que usa o copoliéster, então, talvez por isso que esse assunto esteja sendo levantado, né? Eu imaginei. Bom, tem uma outra pergunta aqui do Pierre, e ele diz o seguinte, ó, os pacientes recebem bem o recorte reto nos dentes anteriores? Não vejo problema, tá? Eu comecei fazendo alinhadores com recorte reto, eu não sabia cortar igual a Line corta. E aí, um dia, quando eu comecei a terceirizar o recorte, o meu laboratório, que é a Josélia, né, que ela corta para mim, ela veio com recorte igual ao Invisalign. Eu falei, mãe, você está cortando igual ao Invisalign? Eu falei, não, eu só sei fazer assim. Eu falei, não, eu achei bonito, recorta assim. Mas, algumas situações, a gente quer mais plástico, tá?
E principalmente nas tentativas de movimento radicular, né? Que a gente quer ter mais pressão, que a força se mantenha mais ativa. Então, assim, questão estética, eu nunca tive sobre isso. O que pode, dependendo do programa que você usar, é porque o recorte alto vai envolver um pouco de recobrimento da gengiva. E o software, a gente sabe que ele reconstrói, de acordo com o algoritmo dele, a gengiva marginal ali, na segmentação dos dentes. E pode ser que ele subestime o volume gengival. E aí isquemia. Não adianta. Então, é isso que eu faria. Ok. André, depois, assim, tem muitos elogios. Marilane, Raíssa, Gabriela, Ângelo, Maíra, Daniel. Então, todo mundo, assim, te agradecendo muito, né? E eu vou aproveitar para... Adriana, tem mais pergunta no chat. Se você puder abrir aí o chat aí. Mas eu estou no chat. Salvador está perguntando. Ok. Sobre correção. Qual a porcentagem que você recomenda de sobrecorreção? Movimento de rotação. Isso é uma ótima pergunta, E eu falo para vocês, o quanto você vai sobrecorrigir vai depender do quanto o jeito que você constrói o setup, o material que você utiliza e a média, né, da biologia dos seus pacientes consegue ter de resultado, tá? Então, não tem como eu falar para vocês um número exato, assim, eu vou falar o que eu faço. Geralmente é 30% para tudo. Aí você vai falar, poxa, André, 30% para tudo? Alguns movimentos eu estou exagerando. E para alguns movimentos eu estou abaixo ainda do que eu conseguiria de efetividade, tá? Então, o que eu deixo de conselho para vocês saberem quanto sobrecorrigir é o seguinte, tente padronizar ao máximo todo o processo, até de construção do setup, ou trabalhe sempre com uma mesma marca de alinhador, use o mesmo plástico, faça tudo do mesmo jeito, porque assim você tem um norte para avaliar os seus resultados e, em cima dos seus resultados, você vê os movimentos que você precisou refinar e, assim, determinar a sua sobrecorreção. Então, a sua sobrecorreção vai depender da efetividade, a eficiência que você conseguir individualmente. Então, cada um aqui faz de um jeito o setup e cada um vai ter uma eficiência e vocês vão sobrecorrigir o quanto vocês têm de ineficiência no aparelho. A verdade é essa. Tem mais uma pergunta aqui. Nos movimentos de rotação, você muda o eixo de rotação da peça? Sim, tá? Porque lá no software, quando a gente coloca o pivô fica no centro da coroa, mas o eixo fica, o pivô fica no centro de rotação, que fica perto do centro de resistência. Se você quiser fazer um setup com movimentos que mais próximo do que vai acontecer na boca, geralmente você tem que deixar o pivô perto do centro de resistência, tá? E aí vem a questão nas giroversões. Nas giroversões, você tem a tendência de girar ele no próprio eixo, fazer um movimento no próprio eixo. E o plástico, gente, o movimento torsional é uma das forças mais críticas para o plástico. Ele deforma muito fácil. E lembre-se da questão da fluência, tá? Então, nesses casos de rotação, eu prefiro trocar o eixo para uma proximal. Então, eu jogo uma face para vestibular, depois, em outros estágios, eu mudo o eixo para outra proximal e trago a outra face. Assim, eu consigo o efeito rotacional, fazendo, na verdade, duas inclinações excêntricas. Assim, eu aumento a previsibilidade e é uma maneira de você deixar o plástico com essa força torsional menor. A verdade é essa. Tá? Acho que eu consegui explicar para o colega. Sim, sim.
Bom, eu acho que terminaram as perguntas, então. André, eu queria, assim, em nome de todos nós, agradecer imensamente a sua disponibilidade. E hoje eu até fiz um post sobre o efeito manada, né? As pessoas todas irem todas numa mesma direção, né? Não sei se você chegou a ver, mas o que eu estava pensando na hora que eu escrevi aquilo foi justamente isso, né? O quanto a gente tem que estudar e como a gente precisa olhar para as coisas de uma maneira muito consciente para poder começar a executar o nosso trabalho, né? E aí eu vou botar minha cabeça assim no travesseiro e vou dormir, porque eu falo, gente, como tem gente boa nesse grupo, como a gente tem conseguido assim trazer informações coerentes com aquilo que precisa ser, né? Então, André, muito obrigada por você fazer parte do nosso grupo, por você ter ajudado tanto a gente, por você se disponibilizar a estar conosco num mês tão complicado, passando as informações que eu sei o quanto você estudou para poder chegar até onde você chegou. Então, muito obrigada. Eu já falei que você é nosso e que a gente não abre mão de você. O Lenza que me desculpe. Oi, Adriana e amigos aí que estão assistindo a gente. É sempre um prazer, eu adoro. Nunca achei que eu tinha vocação para ensinar alguma coisa. E a docência surgiu na minha vida de uma forma muito esquisita, mas uma vez que você é picado, né, pelo mosquitinho de você ver uma pessoa aprender algo, parece que aquilo te contamina e você só quer fazer isso. Então, eu adoro compartilhar o que eu sei, não à toa, meu Instagram. Eu vivo cansando vocês com as minhas postagens quase que todo dia, alguma coisa, estou trazendo um artigo. O Jair é uma máquina, eu admiro demais esse cara, uma porque máquina. eu não sei como ele consegue ter tanto discernimento em tanta coisa, e porque o meu foco, eu sou focado nas coisas que eu gosto, mas ele parece que sabe de tudo, não é só uma coisa só, né? Não, sei não. Aquele Falei grupo que lá. é um rato de biblioteca que, olha, eu vou te contar, o cara lê que é um absurdo, né? Exatamente. Então, eu Nada, admiro. eu que agradeço de estar perto de vocês, aprendendo todo dia. Sou um grande fã do André, faz um tempo já. Antes da gente conversar, já acompanho. Ah, Faz um tempinho. é recíproco, viu, Jair? Então, assim, o intuito sempre é tentar colaborar, então eu tento colaborar com as minhas postagens. Eu não sou perfeito, às vezes eu faço uma análise superficial de determinado tema, mas é só porque eu queria chamar atenção para determinada questão, sabe? Eu não faço análises tão profundas assim, porque eu guardo. A gente tem limite de caractere lá, não dá para a gente escrever tudo, né? Então, eu guardo as discussões mais profundas para quando a gente tem mais tempo, né? E eu aprendo muito quando eu converso, adoro conversar sobre biomecânica, eu adoro quando eu vou para São Carlos e eu tenho a oportunidade de conversar com os amigos, né? O Adriano, o Lincoln, o Edmilson, quando está também, sou fã dele, o Armando, poxa, um cara fantástico, o Isla, eu admiro demais. Então, assim, eu gosto muito de compartilhar, e eu espero que eu tenha mostrado para vocês, pelo menos um pouquinho, que alinhador é muito mais complexo do que a gente imagina. Não é só trocar plaquinha, é um sistema muito caótico, a verdade é essa. Exatamente. E eu ainda não acredito que em pleno 2022 que as pessoas ainda entreguem isso na mão de empresas ainda e não confiram nem o planejamento. Eu não acredito ainda que ainda tem pessoas que fazem isso ainda, e são muitas pessoas, André, ainda. E a tendência, assim, abrindo para pessoas que não têm a formação ortodôntica, poxa, tem que entender biomecânica. Eu falei desde o início. A gente tem que usar os princípios de biomecânica para saber trabalhar bem com os alinhadores. Então, vai bem para alguns casos simples, uma pessoa que não sabe nada. Tá, mas a gente está querendo ter o máximo de ferramentas possível para resolver o caso do paciente. A verdade é essa. Então, muita gente fala assim, alinhador resolve todos os problemas.
a minha resposta é bem simples. O alinhador pode ser eficaz em todos os casos, eficaz, mas ele não é eficiente em todos os casos. Existe uma diferença, tá? A gente tem aparelhos que faz um controle radicular muito melhor do que os alinhadores, né? Ah, mas eu consegui um controle radicular com alinhador. Isso é eficácia, resolve, tá? Mas é o melhor sistema? Quantos alinhadores, quanto que o paciente teve que colaborar, quanto de gasto biológico e energético, né? Do ponto de vista de paciência e de trabalho, para a gente ter o resultado. Então, eu acredito que os alinhadores, eu tento aplicar os alinhadores como uma ferramenta a mais e como para resolver casos que eles são bons. Quando os casos têm problemas que eles não são tão bons assim, eu prefiro fazer o tratamento híbrido, que é uma parte na mecânica ortodôntica fixa, que resolve melhor, e depois que o problema fica mais simples, a gente tratar o caso com alinhador. E aí a gente também tem a opção de fazer mecânicas auxiliares, que aí já foge de só o plástico, né? Aí você já está bolando a sua criatividade, o sistema de força para tentar suprir as deficiências dos alinhadores. Então, pessoal, que fique a mensagem. Quer resolver muitas coisas com alinhador? Não tem como fugir das mecânicas auxiliares e dos tratamentos híbridos. A verdade é essa. Com certeza. É isso aí, André. Bom senso acima de tudo, né? Exatamente. Bom senso e sensato. Oi? Isso é muito mais sensato, tratar o que é difícil fazer com alinhador com fixo, para depois entrar com alinhador. É muito mais sensato. Eu não consigo ainda entender como é que o Kenji, como o Márcio Almeida conseguem fazer aquilo ainda. Mas... a gente entende que o Kenji está lidando com um público que é fiel. Eles usam 25 horas por dia, alinhador. E quantos alinhadores? E quanto? Você olha a timeline, você olha a timeline, tem mais de 100. Esse que é o problema. Estou exagerando. Essa que é a questão. Não é? Ele é ótimo nas mecânicas também auxiliares com alinhador. Poxa, ele supre as deficiências quando precisa. Então, eu acho fantástico o trabalho dos dois. E eles sabem trabalhar de maneira mais eficiente. Então, um tem o público perfeito e o outro tem um arsenal gigantesco de conhecimento e de mecânica. Poxa, então, a questão é isso. Se um dia vocês conseguirem suprir as eficiências, poxa, trabalhe com alinhador. É qualidade de vida para a gente profissional, tá? Então, mas a questão é uma curva de aprendizado até a gente chegar nesse nível, né? É muito estudo, muito paciente e assim, é a curva de aprendizado, tá? Degrau por degrau. É isso aí. André, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui conosco. Pretendemos o ano que vem continuar com essas ideias, com essas aulas. Já estamos montando um cronograma e você está dentro dele, André. O maior prazer. Tá bom? Eu já não sei, mas eu estou dentro já. A gente já convidou outros professores, vai ter um cronograma bem mais extenso próximo ano e um acompanhamento bem mais legal com os alunos também. Legal. Então, isso aí, pessoal. Obrigada a todo mundo. Obrigado. Boa noite e até a próxima. Bom Natal, né? Porque agora acho que essas aulas esse ano se encerram por aqui. Bom Natal, bom ano novo, tudo de bom. Boa noite. Tchau, tchau. Bom Natal, bom fim de ano. Um abração para todos. Valeu. Valeu.